Continuando então aqui a nossa aula de a Igreja Apostólica, acabei de falar sobre a pregação de Pedro e como a pregação de Pedro nos revela quais eram as doutrinas básicas do cristianismo que estavam sendo construídas, que, novamente, para nós hoje, que nascemos numa tradição cristã, são óbvias. Né? Jesus veio, morreu na cruz pelos pecados, ressuscitou, vai voltar. Isso para nós é óbvio, porque nascemos numa tradição cristã, em um país cristão. Para a galera daquele período, isso que eu acabei de falar, que para nós é óbvio, não era óbvio. E por isso a pregação de Pedro nos revela essa construção, do ponto de vista histórico, dessas doutrinas, que para nós são óbvias, mas que para a galera daquele período eram novidades. Certo? Agora eu quero falar um pouco sobre a organização administrativa, né, das primeiras igrejas, certo? Bom, os apóstolos, eles vão sair em peregrinação, vão sair evangelizando por várias regiões ali da Ásia Menor, aquelas regiões que a gente vê ali nos mapinhas que tem no final da Bíblia, né? E vão em várias missões pregando o evangelho e tal, e criando comunidades, certo? A gente vai ter alguns líderes importantes dessas primeiras igrejas. Eu vou destacar dois. Um deles é Pedro e o outro deles é Tiago, tá? O Tiago, o famoso irmão de Jesus. Então, esses dois são grandes líderes que vão construir as comunidades cristãs ali de Jerusalém, enfim, daquelas proximidades ali, certo? E eu quero falar um pouco sobre a vida em comunidade, né? Como que era a vivência da comunidade cristã daquele período. Como a gente acabou de analisar a pregação de Pedro, um aspecto importante é essa escatologia, né? O que é escatologia? Do ponto de vista teológico, do ponto de vista do estudo das ciências da religião, escatologia trata da parte da religião que estuda o fim dos tempos, né? O que as religiões acreditam como o fim dos tempos, né? O cristianismo, a gente vê que é uma religião que ela tem um começo, meio e fim, né? Então tem o começo, Gênesis, tem o meio, que é o evangelho, e tem o fim, que é a volta de Cristo. Então, na pregação de Pedro, que a gente acabou de ler em Atos 2, a gente vê que uma parte fundamental da fé daqueles cristãos do primeiro século eram acreditar que Jesus iria voltar. E isso moldava a forma como eles se organizavam em comunidades. E o livro de Atos dos Apóstolos tem uma passagem muito interessante que nos conta um pouco sobre como que era a organização administrativa dessas igrejas, né? Como que essa comunidade vivia. Essa comunidade era de fato uma comunidade, ou seja, eram pessoas que abandonavam tudo e iam realmente viver em comunidade. Não é como hoje que a gente tem as igrejas e cada pessoa tem a sua vida pessoal, tem o seu patrimônio pessoal, a sua casa. Não. As pessoas viviam em igreja, elas viviam literalmente, trabalhavam juntas, dormiam juntas no sentido de no mesmo lugar, elas realmente deixavam as suas coisas para construir uma comunidade de cristãos vivendo juntos, tá? E o que nos revela isso é justamente o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32, que tem como subtítulo a comunidade cristã. Vou ler só esse trechinho para a gente só discutir. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade.
O que essa passagem nos revela? Ela nos revela duas coisas. Que esse início do cristianismo, por mais que o cristianismo seja, assim, uma religião que no seu fundamento, né, na pregação de Jesus e no seu fundamento, seja uma religião voltada para a classe mais pobre, para a classe operária, para a classe dos trabalhadores, para a classe mais, digamos assim, menos abastada, o cristianismo ele era plural, porque havia também ricos no cristianismo. Só que olha que interessante, esses ricos vendiam as suas posses, vendiam, né, os bens que possuíam, depositavam nos pés dos apóstolos e esses distribuíam de forma igual entre os necessitados, entre as pessoas, de forma justa. Ou seja, era uma vida em comunidade, né? O que eu acabei de falar, era uma vida em comunidade. Essas pessoas, por que elas vendiam tudo? Porque elas acreditavam em duas coisas. Primeiro, que Jesus ia voltar logo, então não tem sentido em elas acumularem bens para si mesmos. E segundo, que elas agora estavam fazendo parte de uma outra coisa, né? De uma nova sociedade, uma sociedade que era unida pela fé e que, portanto, fazia todo sentido vender tudo para poder sustentar essa comunidade, né? Então era uma visão de sociedade coletiva, né? Muito diferente do que nós temos hoje. Então, esse aspecto do início do cristianismo é muito interessante, né? Da gente analisar essa coisa de realmente eles se jogarem de corpo em alma numa comunidade, portanto, vendendo seus bens, distribuindo esses bens, né? O texto mesmo diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, ou seja, é aquela visão realmente de coletividade, né? Então, essa passagem é muito interessante para a gente entender isso, tá? Uma outra passagem que eu quero discutir com vocês é o seguinte: do que era formada as primeiras comunidades cristãs, né? Quando a gente lê lá Flávio Joséfo, por exemplo, a gente vai perceber, né, ele fala bastante isso no livro Antiguidades, ele vai perceber que as primeiras comunidades cristãs, basicamente, né, essas primeiras comunidades que eu digo, dessas primeiras décadas após Cristo, né, ali no ano 40, ano 50, ano 60, né, depois de Cristo, essas primeiras comunidades eram formadas por judeus, né? Então eram judeus messiânicos, judeus que acreditavam em Jesus, que acreditavam naquela pregação de Pedro que a gente leu e discutiu, mas que ainda mantinham uma série de características judaicas, entre elas a circuncisão. E a gente vê que essa pregação ela era difícil de chegar nos gentios, ou seja, naqueles que não eram judeus. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vai nos relatar uma passagem muito interessante, que novamente eu não vou ler aqui por ser muito grande, né? Mas que vocês podem ler, enfim, tá disponível, é a Bíblia, né? Tá disponível para todos, que é justamente a conversão de Cornélio, né? O centurião Cornélio. Cornélio era quem? Cornélio era justamente um soldado romano, um centurião. Centurião era um soldado romano que comandava outros 100 soldados, né, dentro da hierarquia do exército romano. Portanto, ele era um gentil, ou seja, ele não era judeu. Ele não tinha contato nenhum com as leis judaicas, com, digamos assim, a fé de Moisés, a fé no Deus de Abraão, etc. e tal, né? Tampouco em Jesus, né? Talvez ele conhecesse a fé judaica de ouvir falar, porque ele estava ali, né, digamos assim, trabalhando na Judéia como soldado. Então, certamente ele teve contato no sentido de ouvir falar. Mas ele não era judeu, ele não vivia a fé judaica, certo? E aí Pedro tem uma visão, né, segundo o livro de Atos, e vai lá e começa a pregar para Cornélio, Cornélio recebe Pedro na sua casa, etc e tal, prega para Cornélio, né, o texto vai dizer aí que Cornélio, depois de receber aquela pregação, pergunta: poxa, mas o que eu vou fazer? E aí Pedro diz: pô, crê tu e a tua casa, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então Cornélio crê, se batiza, etc e tal. Né? Novamente, do ponto de vista histórico, a gente não vai levar esses eventos como literais, mas o que esse texto nos fala? Né? Esse texto nos diz que a partir de um determinado período,
o evangelho, o cristianismo, começa a ser difundido entre os gentios, entre aqueles que não são judeus, tá? Então, o cristianismo, sim, começa em comunidades fechadas, judaicas, né? Que inclusive continuam frequentando o templo, mas depois das primeiras décadas ali, esse cristianismo começa a se espalhar entre os gentios. E é justamente por conta de se espalhar entre os gentios é que o cristianismo vai crescer, né? É claro, a gente não pode deixar de falar de um personagem muito importante, que é Paulo, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a gente tem a conversão de Saulo de Tarso, ao cristianismo, que vai virar Paulo, né? Também não vou ficar aqui lendo a passagem, né? Porque todos vocês conhecem essa passagem, né? Caso vocês não conheçam, estão lá no livro de Atos, capítulo 9, então tá aí a fonte para vocês lerem. O fato é que Saulo de Tarso, né, era um perseguidor do cristianismo, né? Ele era um fariseu, ele era um judeu, né? Porque o cristianismo nesse início ele era perseguido por duas vertentes. A gente vai falar daqui a pouco num outro vídeo, digamos assim, sobre as perseguições. Mas o cristianismo era perseguido pelos romanos e pelos judeus, né? Pelos fariseus. Saulo se converte, se torna Paulo e começa a pregação, né? E Paulo vai se voltar, né, exclusivamente à pregação dos gentios. A gente tem as famosas missões de Paulo, que está no livro de Atos também, e que vai ser pregações voltadas para os romanos, para os gregos, para, enfim, pessoas da Antioquia, enfim, pessoas que não são judeus, certo? E a partir daí, a gente tem uma outra passagem que aí sim eu vou ler, que é no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, que diz assim: a igreja cresce, né? Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, a gente percebe que a partir da difusão do cristianismo aos gentios, é que o cristianismo começa a se espalhar por toda a Europa, por toda a Ásia Menor, né? A gente tem também a famosa passagem de Felipe o eunuco este que era um etíope e que depois, né, da pregação leva o cristianismo para o norte da África, para a Etiópia, e forma as comunidades cristãs que a gente conhece como cristãos etíopes, que existem até hoje, né, cristãos africanos. Então, é justamente a pregação aos gentios que vai dar aí o crescimento em termos numéricos, tá? A os cristãos, certo? Perfeito? Agora a gente vai falar um pouco das perseguições, tá? A gente tem dois tipos de perseguições aos cristãos. A gente tem a perseguição por parte dos judeus e por parte dos romanos, por motivos diferentes, certo? Vamos lá. Primeiro, por parte dos judeus. Por que os judeus perseguiam os cristãos nesse período, nesse começo? Os fariseus, os saduceus, o rei Herodes. Porque, novamente, daí a importância da gente ter analisado aquela pregação de Pedro do capítulo de Atos 2. A doutrina cristã diz que Jesus era o Messias. Era o Messias prometido que veio, morreu, ressuscitou e vai redimir todos do pecado. Os judeus não acreditavam, né, e até hoje não acreditam, né, uma boa parte dos judeus, apesar de ter comunidades judaicas messiânicas, os judeus não acreditam que Jesus é o Messias prometido, né? Então, justamente por conta disso, há um conflito, né? Quando as comunidades cristãs se estabelecem e começam essa pregação, que a gente leu em Atos 2, de que Jesus Cristo era o Messias, isso entra em choque, em conflito com as leis judaicas, em conflito com a fé judaica, né? E com as bases da fé judaica. E a gente vê que isso começa a incomodar aqueles grupos político-religiosos que a gente viu na aula 1, que eram as elites, que eram os grupos privilegiados, né?
Então essa pregação começa a cutucar, começa a questionar a autoridade dos fariseus, começa a questionar a autoridade dos saduceus, e portanto, é claro que esses grupos não vão deixar barato e vão perseguir, vão revidar contra os cristãos, né? Então há uma perseguição aos cristãos. A gente tem uma passagem aí famosa, não vou me lembrar o capítulo e o versículo aqui de cor, mas todos vocês devem conhecer, que é a morte de Tiago a fio de espada pelo rei Herodes, né? Ou seja, um mártir, né? A partir daí começam a surgir os primeiros mártires. Nós temos também Estevão, né, apedrejado, né? Que é um evangelista que começa a pregar o cristianismo e que, né, em determinado momento é apedrejado por uma multidão de judeus. Ou seja, os mártires, aqueles que morrem pela fé cristã, começam a surgir aí porque eles estão sendo perseguidos pelos judeus, né? Justamente por esse confronto de ideias, né? Dos cristãos acreditarem que Jesus é o Messias e os judeus não. Mas também eles são perseguidos pelo Império Romano. E por quê? Olha só. Aí a gente tem que voltar lá para os evangelhos, né? Jesus foi morto pelo quê? Né? Qual foi a condenação de Jesus? Para os judeus, Jesus foi condenado porque ele se disse ser o Filho de Deus, se disse ser o Messias, se disse, né, ele foi morto basicamente, do ponto de vista dos judeus, por blasfêmia, né? E do ponto de vista dos romanos? Do ponto de vista dos romanos, Jesus foi condenado por ter se intitulado, supostamente, Rei dos Judeus. Por isso que lá, né, no livro, nos evangelhos, Jesus é levado a Pôncio Pilatos e Pôncio Pilatos fala: poxa, és tu rei dos judeus? E Jesus vai falar: olha, tu dizes, eu nunca disse isso. Mas, do ponto de vista dos romanos, os romanos não têm o porquê condenar à morte uma pessoa por uma fé que nem é a fé deles. Né? Os judeus não são, os romanos não são judeus, eles estão pouco se lixando se Jesus é o chamado Filho de Deus ou não. Mas, opa, peraí. Rei dos judeus, quer dizer que você está questionando a autoridade do Império Romano, você está se dizendo rei, você está se dizendo que é um cara aí que está contra o Império Romano? Opa, aí não, né? Então Jesus foi visto pelo Império Romano como um rebelde, como alguém que está questionando a autoridade do Império Romano, e por isso ele é morto, né? Então os cristãos, eles passam a ser duramente perseguidos pelos romanos justamente por pregarem coisas que, de certa forma, vão contra o Império Romano. Que coisas são essas? Ora, primeiro, pacifismo, né? Os cristãos dos primeiros séculos, é claro, isso vai mudar depois, né? Aqui sem criticar a Igreja Católica, a Igreja Protestante, nem nada, mas a gente sabe que depois de uns séculos isso vai mudar, né? Os cristãos vão se tornar assim violentos em determinados momentos, mas nesse começo dos primeiros séculos, os cristãos são extremamente pacifistas. Eles são totalmente contra qualquer tipo de violência. E o Império Romano é um império construído no militarismo, né? A estrutura da sociedade romana é uma estrutura militar. O imperador, ele é um chefe militar, né? Os generais, você tem soldados romanos o tempo todo. O próprio império, a própria ideia de império, ou seja, se expandir militarmente, lutar contra outros povos e dominar outros povos, né? Tudo isso exige violência. E o cristianismo, muito fundamentado naquelas passagens, né, de Mateus capítulo 5, ou seja, o Sermão do Monte, onde Jesus é contra, né, a violência, né, muito fundamentada nisso, os cristãos do primeiro século pregavam pacifismo, e isso ia contra o Império Romano. Outra coisa muito importante, né, os imperadores romanos se consideravam deuses, né, eles se consideravam divinos, e os cristãos são monoteístas, acreditam somente em Jesus, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, como a Deus verdadeiro. E, portanto, jamais que os cristãos do primeiro século, e também os judeus, é claro, vão se dobrar e vão aceitar a adoração ou o culto ao imperador, né? Tem um texto muito interessante que eu vou deixar disponível, que é um texto que existe até hoje, que é uma carta do imperador Augusto, né? Justamente mostrando
o quanto ele se considera divino, o quanto que o imperador romano, o imperador Augusto, né, é o representante das divindades, né, romanas, etc. e tal. Então há toda uma construção de um culto ao imperador que vai contra o que os cristãos estão pregando, né? Os cristãos não acreditam que o homem nenhum deve ser venerado e, portanto, isso vai contra as estruturas romanas. Eu quero ler para vocês um trecho aqui do livro Curso de História do Cristianismo, do Jeremias Klein, tá? Ele tem um trecho que vai falar justamente sobre as perseguições, tá? E eu quero ler esse trecho com vocês aqui, tá? Vai ser bem rápido, umas 2 páginas, assim, bem rápido, tá? O Império Romano e as perseguições aos cristãos. Os 3 primeiros séculos do cristianismo recebem expressões como Igreja das Perseguições, Igreja das Catacumbas, a Era dos Mártires. Não obstante, essas expressões têm um fundamento, apresentam o problema de serem por demais generalizadoras. Os cristãos não foram perseguidos de maneira contínua durante 3 séculos. Ou seja, isso é uma coisa muito importante. As perseguições aos cristãos não era contínua, direta. Existiam ondas de perseguição de acordo com determinados imperadores, tá? Então sobe um imperador no poder, esse imperador é mais perseguidor. Depois morre e sobe outro imperador. Esse é mais tranquilo, entendem? Né? Eles não adquiriram esses cemitérios subterrâneos, senão no começo do século III. As catacumbas eram cemitérios conhecidos das autoridades romanas e suas concessões não podiam ser utilizadas por muitas pessoas e por muito tempo. Em razão do pequeno espaço e escasso arejamento, esses dados visam apenas desfazer opiniões propaladas sem fundamentação, né? Mas não pretendem minimizar a crueldade e o horror das torturas, muitas vezes mortes, que foram submetidos todos os cristãos e cristãs dos períodos da perseguição do Império. E aí a gente vai ter vários tipos de perseguição. A gente vai ter a perseguição sob Nero, né, ali entre o ano 54 e 68, a perseguição sobre Domiciano ali em 81 e 96, a gente vai ter a perseguição sobre Trajano de 98 a 117 depois de Cristo, depois sobre Adriano, Antônio, Marco Aurélio, enfim, Cômodo. Então a gente vai ter vários imperadores romanos surgindo, alguns vão ser mais tolerantes com os cristãos e outros vão ser mais ali agressivos, né? O primeiro mais agressivo é Nero, né, ali no ano de 68, que segundo alguns historiadores vai dizer que é justamente o imperador Nero que fez com que os apóstolos, a maior parte dos apóstolos se tornassem mártires, em especial Pedro e Paulo, certo? Por fim, um último aspecto que a gente precisa discutir é justamente a questão entre judaísmo e cristianismo. E eu quero aqui ler com vocês uma passagem, né, do livro de Atos, capítulo 15, que é o seguinte: a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. A discussão que tinha entre judeus ali, as primeiras comunidades cristãs, era: e as tradições cristãs? Devemos mantê-las ou devemos abandoná-las, né? E a questão da circuncisão, como que fica isso? E aí, esse debate vai gerar o primeiro concílio, que é o Concílio de Jerusalém. E esse Concílio de Jerusalém vai discutir justamente isso, a questão das tradições judaicas, né? Em especial a questão da circuncisão. Então, nesse caso, eu vou ler a passagem para vocês, tá? Porque é uma passagem muito importante. Vamos lá. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém,
foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar